Como posso obter mais entradas e saídas no meu Tasmota? Será que tem como? E aí pessoal, tudo bem? No 8º vídeo da série do Tasmota eu vou mostrar como podemos aumentar o número de entradas e saídas do microcontrolador, evitando que eu tenha que usar mais microcontroladores por causa disso. Já pensou em construir uma placa com vários relés para automatizar a sua casa? Você facilmente precisaria de mais entradas e saídas do que o ESP8266 possui. Esse é só um exemplo que justificaria expandir as entradas e saídas de um microcontrolador. E é por isso que nesse vídeo vou mostrar uma maneira fácil e barata de resolver esse problema. Bora para a bancada? Existem várias maneiras de fazer isso, mas a mais simples delas é usando um CI como esse, um Dual Inline de 16 pinos, que é o PCF8574. Um CI bem baratinho, bem fácil de encontrar. Mas eu decidi usar para esse experimento uma plaquinha, uma shield já montada com o mesmo CI, PCF8574, pela facilidade de uso, já que tem aqui os pinos, onde eu posso colocar facilmente os fios para poder ir para os meus dispositivos que eu quero controlar. O PCF8574 é um circuito integrado que já me disponibiliza 8 saídas a mais, ou 8 entradas a mais. Na verdade, eu posso usar cada pino como entrada ou saída, bastando para isso eu só configurar lá no Tasmota qual é a função que eu vou dar para eles. Se eu quero que seja de entrada ou de saída, né? Aqui tem a legenda dos pinos, P0 até P7. E ainda tem um pino de interrupção aqui, se eu quiser usar interrupção em algum momento. Não vou abordar a questão da interrupção nesse vídeo, mas mais para frente a gente pode falar sobre isso também. Como é que eu integro isso ao meu microcontrolador? Esse circuito integrado, ele utiliza o barramento I2C, que é um barramento que foi criado pela Philips, um barramento até de baixa velocidade, mas que me dá uma facilidade imensa de colocar outros dispositivos conectados ao microcontrolador, não só ao ESP8266, como também ao Arduino, ao PIC e tantos outros microcontroladores do mercado. Como todos os microcontroladores possuem esse barramento, nós conseguimos usar esse dispositivo, esse circuito integrado, em qualquer um deles, porque ele funciona até 6 volts. Vejam que aqui é onde eu vou conectar o meu microcontrolador. Existem aqui os pinos VCC e GND, que é onde eu vou conectar a alimentação dessa placa. E tenho também os pinos SDA e SCL, que são Serial Data e Serial Clock. Ou seja, um sinal de clock e um sinal de dados é o suficiente para que esse dispositivo aqui funcione e já disponibilize 8 entradas ou saídas, além de um pino de interrupção e além de 3 pinos de endereço. Como esse barramento I2C pode ser utilizado para vários sensores, vários dispositivos simultaneamente, então alguns dispositivos vão necessitar que eu coloque um endereço em cada um para que não haja nenhum conflito entre eles. Nesse caso aqui eu tenho 3 jumpers nos pinos central e direita de cada um deles. Ó. Vocês estão vendo aqui 3 jumpers que estão conectados entre o pino central e o pino da direita. O pino central é o que está ligado ao CI. Tá? Esses 3 pinos centrais estão ligados ao CI. Os pinos da direita estão ligados no GND e os pinos da esquerda estão ligados no VCC. Como é que eu faço para endereçar o meu dispositivo? São 3 pinos então que eu tenho para fazer o endereçamento, sendo que esse aqui mais próximo da borda ele é o A0, o do meio é o A1 e o de cima é o A2. Então, conforme a combinação que eu der para estes 3 pinos, A0, A1 e A2, eu vou estabelecer no meu dispositivo o endereçamento dele. Então, como é que eu vou fazer para conectar isso ao meu ESP8266? Eu vou conectar alguns fios que vão daqui até o microcontrolador e também daqui até os pinos de alimentação, da seguinte maneira. GND, fiozinho preto. Vamos usar este aqui para o VCC.
Pegando direto lá então dos barramentos da alimentação. Então, SDA o azul, SCL o vermelhinho. E agora então eu vou eleger 2 pinos do meu microcontrolador para serem o SDA e o SCL. D1 e D2, por que não, né? D1 e D2, que estão eles, D1 e D2. Perfeito. Agora então eu vou ligar a alimentação do nosso ESP8266. Vamos verificar se ele já está respondendo. Já está respondendo. E agora eu vou configurar o pino D1 e o pino D2 para serem o meu SDA e o meu SCL. Clico em Configuration. Vou localizar o pino D1 e D2. Estão aqui os dois. D1 e acima o D2. E vamos colocar aqui em D1 o SCL, que ele é esse vermelhinho aqui, liga no D1, né? Então, D1 é o SCL, I2C, SCL, clock. O nosso D2 vai ser o I2C, SDA. Ok? D1, SCL, D2, SDA. Clico em Save. E vejam que interessante, pessoal. Então, na tela inicial, além das informações do meu sensor AM2301, que nós já tínhamos incluído anteriormente, né? Nós estamos recebendo aqui mais 8 informações, que são o quê? Os estados dos pinos D0 a D7 do nosso PCF 8574. Não é legal? Todos eles estão com 1. O que significa isso? Que se eu medir a saída dos meus pinos aqui na placa, eu vou obter 3.3 volts, porque eles estão em nível alto. Todos eles estão já com um sinal alto, né? Apesar de estarem abertos, eles estão me dando sinal alto. Vamos fazer um pequeno teste aqui. Eu vou ligar um fio no GND e vou encostar em algum dos pinos aqui. Olha o que aconteceu lá, foi para 0. Num outro agora, ó, foi para 0 o D3. E agora, foi para 0 o D2. Então, o que aconteceu? Todos esses pinos aqui estão configurados como entradas e eu estou injetando um GND neles, mudando o estado deles, e o Tasmota já está percebendo essa mudança. Vejam de novo. D5. Agora o D6 e o D7. Então ele já estaria pronto para usar como 8 entradas digitais. Será que eu posso colocar elas como saídas? Com certeza. Mas vejam uma coisa. Se eu for em Configuration, Configure Module, eu não vou ver aqui os pinos do nosso PCF 8574. Eu vejo só os pinos do microcontrolador. Então, onde é que eu encontro as entradas ou saídas do meu circuito integrado do meu PCF 8574? Eu volto aqui nas configurações, e em vez de entrar em Configure Module, eu vou ver aqui que apareceu uma nova opção chamada Configure PCF 8574. Vou clicar nela. E vejam que aqui sim, eu estou vendo as portas de 0 a 7 referentes ao meu PCF 8574. E aqui então eu posso escolher se eu quero que elas sejam input ou output. Todas elas estão com input, que são entradas. Mas se eu quiser controlar algum relé com elas, basta eu vir aqui e escolher output. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar todas elas como outputs. E vou clicar em Save. Olha que bacana. Então agora eu tenho na minha tela inicial 9 botões aqui em cima, os botões de 1 a 9. Por que 9?
Porque um eu já tinha, que era o relézinho que já está ali na protoboard. Veja que ele continua funcionando, né? Ligo e desligo. As outras 8 são as do PCF 8574. Vejam o primeiro detalhe aqui. O Tasmota vai numerar as saídas com prioridade para os pinos do próprio microcontrolador. Então, se eu colocar 3 pinos de saída no meu microcontrolador, ele vai contar 1, 2 e 3. E depois o 4, 5, 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11 seriam o do PCF 8574. Ou seja, ele começa a numeração do PCF 8574 após a numeração dos pinos do próprio microcontrolador. Só que tem um detalhe importante, tá, pessoal? O Tasmota não distribui nenhum firmware deles já com o suporte ao PCF 8574 habilitado. Então a gente tem que compilar um firmware com suporte ao PCF 8574. Eu já fiz isso e já deixei aqui na descrição do vídeo o firmware. Ele é o mesmo que a gente utilizou nos vídeos anteriores para o MQTT TLS. Então quem já fez o download daquele firmware e já atualizou seu Tasmota com aquele firmware, já vai ter o suporte também. Não precisa fazer novo download e nova atualização, já está incluído lá. Então olhem só. Se eu vier aqui agora na tela do Tasmota e fizer isso, clicar no número 2, clicar no número 3, clicar no número 4, o que está acontecendo? Ele está colocando nível alto aqui nos pinos D0, D1 e D2, que são os 3 primeiros aqui da plaquinha PCF 8574. Se eu agora pegar e colocar LEDs aqui nos nossos terminais, os LEDs vão acender ou apagar conforme o estado dos botões aqui na tela. Mais uma coisa bem interessante a respeito dessa plaquinha. Ela foi desenhada de uma maneira que eu possa usar mais de uma num mesmo microcontrolador. Um microcontrolador rodando o Tasmota suporta até 4 plaquinhas dessas. Ou seja, eu consigo chegar a 32 entradas ou saídas utilizando 4 plaquinhas dessas. E o mais legal disso é que uma plaquinha encaixa na outra. Esses pinos de VCC, GND, SDA e SCL, eles se repetem aqui nesse lado, de forma que eu consigo conectar aqui uma outra plaquinha idêntica a essa, só que, claro, alterando o endereço para que não fiquem 2 ou mais com o mesmo endereço configurado. Para fechar com chave de ouro esse vídeo, eu já fiz aqui uma plaquinha com vários LEDs e vários resistores, né? Cada LED com o seu resistor, e mais uma PCF 8574, de forma que eu conecto então uma na outra dessa forma, e vou ter agora não 8, mas 16 entradas e saídas adicionais. Aí está então, pessoal, montagem pronta, concluída, e vejam que agora aparecem 17 botões aqui na nossa tela, né? Sendo que o 1, assim como antes, é o relé que já tinha. Olha lá ele ligando e desligando. Esse relé está com um pino direto do microcontrolador, né? E do 2 ao 17 são os pinos dos nossos dois PCF 8574. Vejam que todos os LEDs iniciaram ligados. Por que isso acontece? É porque quando eu configuro os pinos do nosso PCF 8574 como saídas, por default eles estarão em nível 0, assim como mostra na tela. Todos eles estão 0. Mas por que então que os nossos LEDs acendem? É porque esse fio aqui, apesar de ser um fiozinho preto, ele é um fio que está trazendo mais VCC para cá. Então se eu tenho VCC aqui no terminal do LED e 0 volt no outro, eu vou ter uma diferença de potencial que vai fazer com que o LED acenda. Então como é que eu faço para inverter essa lógica? Porque nesse momento, se eu clicar aqui, por exemplo, no botão de número 2, ele vai acabar apagando o primeiro LED. E no 3 a mesma coisa, e no 4 a mesma coisa. Observem. Só que como é que eu faço para inverter essa lógica? Eu gostaria de que quando estivesse 1 na tela, estivesse o LED aceso. Então eu posso simplesmente vir na configuração do PCF 8574 e habilitar
essa opção aqui que inverte todas as portas. Ou seja, a lógica fica invertida. E aproveitem para ver nessa mesma tela que agora eu tenho as 16 portas aqui para eu configurar como entradas ou saídas. Vejam que Device 1 tem 8 portas e Device 2 tem 8 portas. Device 1 é o primeiro PCF8574 e Device 2 é o segundo. Se vocês colocarem mais um ou mais dois, eles vão aparecer nessa tela como Device 3 e Device 4, respectivamente. Feita essa configuração, eu clico em Save. Vejam que ele já desligou todos os LEDs. E agora, quando eu clicar no 2, no 3, ele vai ligar os LEDs, se comportando da maneira que eu queria. E assim eu posso ir na sequência até ligar todos eles. Vejam que bacana, né, pessoal? Então agora eu consegui mais 16 portas de saída para o meu microcontrolador. Vamos ligar também o relé. Assim todo mundo está ligado. Qual é a corrente máxima de cada pino do PCF8574? É de até 25 mA. Mas mais uma vez eu reforço, né, pessoal? Nunca é bom a gente usar a corrente máxima que um circuito integrado nos entrega, né? Nunca é bom utilizar o máximo para não forçar a saída dele. Então, quanto menos corrente eu consumir, maior a vida útil que ele vai ter. É claro que em cada saída dessas é possível ligar um transistor com um relé, assim como nós fizemos já no nosso primeiro vídeos anteriores, né? Eu não tinha 16 relés para ligar aqui. Por isso, então, eu fiz essa protoboard com 16 LEDs para ilustrar o funcionamento do PCF8574 no Tasmota. Da mesma maneira, eu posso usar todos os pinos como entradas, ou metade entrada, metade saída, ou como eu quiser. Existem vários sensores que utilizam o mesmo barramento SDA-SCL, ou seja, o barramento I2C, que aí eu posso tranquilamente ligar. Pode ser até aqui na saída das plaquinhas, ou ligar em paralelo com este cabo aqui, que é o barramento, e utilizar os meus sensores, sem problema nenhum. A única coisa que eu tenho que cuidar, e agora eu vou desligar um pouquinho para mostrar para vocês, é que, como vocês podem ver aqui, o primeiro, nós deixamos os 3 jumpers à direita. Ou seja, A0 é 0, A1 é 0, A2 é 0. Já no segundo, em A0, nós colocamos aqui na posição mais, para que esse endereço aqui seja diferente desse endereço aqui. Então, eu posso fazer diversas combinações nesses jumpers para identificar internamente cada um dos meus PCFs 8574. Se eu colocar mais um agora aqui à direita, ele não pode ter esse endereço nem esse endereço aqui. Ele precisa ter uma outra combinação. Talvez colocando à esquerda o jumper do meio. Ou talvez o de cima, colocando à esquerda. Certo? O que não pode acontecer nos PCFs 8574 é de duas plaquinhas terem o mesmo endereço. Como, por exemplo, assim. Certo? Evitem essa configuração. Vamos tentar? Vejam agora que na tela apareceram apenas os primeiros 8, né? Se eu clicar aqui, vejam que eu vou estar desligando e ligando os dois conjuntos simultaneamente, pelo simples fato de eles estarem no mesmo endereço. Confirmado então que eles precisam ter endereços diferentes. E no MQTT, como é que fica essa questão? No MQTT vai funcionar exatamente da mesma forma que para o nosso relé. Vocês vão colocar lá no MQTT ou até aqui no comando power 1 para o nosso já conhecido relé. Power 1 off, desliguei o relé. Agora, se eu quiser desligar esse primeiro LED, ele vai ser o power 2, correto? Power 2 off, desliguei.
Power 5, off. Power 12, off. E assim por diante. Eu já coloquei aqui no aplicativo todos os LEDs para facilitar a explicação. Vejam bem, estou com todos os LEDs aqui e já separei, até dei um nome um pouquinho mais fácil de compreender, né? Chave 11 é o primeiro LED do primeiro PCF. 12 é o LED 2 do primeiro PCF. 3 é o terceiro LED, 4 é o quarto LED, 5, 6, 7, 8 e aqui é o segundo PCF. Então vejam que ele já está me trazendo aqui chave 11 desligado, porque este LED está desligado. Basta eu clicar aqui e o LED acende. A 14, que é este LED, mesma coisa. Vejam aqui, ó, o LED está apagado, a chave está para lá. Chave 4, né? Opa! Agora eu vou clicar em chave 4 e o LED 4 acendeu. Como eu fiz isso? Só vim aqui na configuração e coloquei o número correspondente ao LED. O primeiro LED do PCF é o Power 2. O resto é tudo igual como era para o nosso relé. Ok? Vamos pegar aqui, por exemplo, chave 1, 5. Como está configurado, ele é o Power 6. Então eu estou usando o comando cmnd/relé/power 6 e o tópico de status é o stat relé power 6. Exatamente da mesma maneira, se comporta do mesmo jeito que o nosso relé. Certo? Podem ver aqui que no relé, ó, está desse mesmo jeito, que o relé é o Power 1. Tudo igualzinho. Tá? E como eu faço para ter tamanhos diferentes aqui, ó, pode ver que o meu relé está ocupando praticamente a largura inteira. Aqui cada um dos ponteiros está com um terço da tela e aqui está a metade da tela. É bem simples, vocês vão aqui nos 3 pontinhos e vocês aqui empenham o widget, vocês dizem que tamanho que vocês querem. Ó. No caso aqui, metade do tamanho da tela. 1/2 do tamanho da tela. Da mesma forma, aqui nos ponteiros, ele está 1/3 do tamanho da tela. Tem algumas opções pré-prontas aqui, basta a gente escolher. Ok? Já fica uma diquinha extra ali no aplicativo que a gente está usando. Como vocês viram, então, pessoal, é bastante simples expandir as entradas e saídas dos nossos microcontroladores quando a gente tem disponíveis, então, circuitos integrados que já fazem esse trabalho para a gente. Ainda mais quando a gente tem uma plaquinha que é possível encaixar uma na outra de forma a expandir as nossas entradas ainda mais. Apenas como informação, o nosso Tasmota, então, suporta até 32 entradas e saídas, de forma que eu consigo juntar até 4 PCFs 8574 em cada microcontrolador. Existe uma versão um pouco maior, a PCF 8575, que já tem 16 pinos de entrada e saída em cada placa. Claro que aí você vai conseguir usar apenas 2 em cada microcontrolador, afinal de contas o máximo que ele suporta é 32 entradas ou saídas. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela audiência, em caso de dúvidas, deixem seus comentários aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima, valeu!